Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. E o estudo de hoje, cravado na cruz. Vamos entender, de acordo com a palavra de Deus, o que significa cravado na cruz, tá bom? Ainda estudando o livro de Paulo, amém? Muito bem, vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná e pelo pão de cada dia que Ele nos deu hoje. Aleluia. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma porta aberta de estudar tuas santas palavras e compreender tudo que o Senhor quer nos ensinar. Obrigado também por o Senhor derramar o Espírito Santo para nos ensinar, nos conduzir até a verdade, que é o vosso Filho Jesus Cristo. Bendito seja Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, que nos ajuda tanto, que se compadece de nós e se entregou ali na cruz, foi cravado na cruz para pagar os nossos pecados. Bendito seja o teu nome, Jesus, de eternidade a eternidade para todo sempre. Nós te agradecemos não só pelo dia, mas também pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje, a mim, meus irmãos e minhas irmãs, onde estiver. Em nome de Jesus, te agradecemos, amém. Muito bem. Cravado na cruz. Alguma coisa foi cravado na cruz. Aqueles que não amam a lei de Deus, irmãos ou irmãs, e não gosta dos 10 mandamentos da lei de Deus, eles dizem que foi cravado na cruz, foi a lei de Deus que foi cravado na cruz. Será que é assim que a Bíblia nos ensina? Agora, esse argumento não faz sentido, sabe por quê? Não é bíblico. Não está na Bíblia. Tá? Não é bíblico. Por quê? Se a lei deixou de existir quando Jesus morreu na cruz, então não existe mais lei. Também não existe mais pecado, queridos. Ué, bem simples, não é? Esse argumento que eles falam que a lei, os 10 mandamentos, eles dizem que foi cravado na cruz, ali foi a lei de Deus. Então, queridos, agora esse argumento aí não faz sentido com a Bíblia, que nem eu disse. Porque se a lei deixou de existir quando Jesus morreu na cruz, então não existe mais a lei, certo? Onde não existe a lei, não existe pecado, porque é isto que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 4, versículo 15. Paulo diz assim: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão, ou seja, não há pecado. Você está entendendo o que Paulo diz? Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, não há pecado. Mas, queridos, existe o pecado. Essa que é a verdade. Tá? Matar, roubar, adulterar, desonrar pai e mãe, esses são pecados do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Queridos, a fé em Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, não anula a lei de Deus. Tá? Paulo fala claramente no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 31, anulamos então a lei, Paulo diz ali, por meio da fé, ele fala, anulamos, pois, a lei por meio da fé? De modo nenhum, Paulo diz. Pelo contrário,
confirmamos a lei. A lei é confirmada na vida dos filhos de Deus, viu, meu irmão? Agora, vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 11 a 15. Aqui Paulo está dizendo que nós, aqui nesses textos, que nós cristãos não temos a circuncisão da carne, tá? Mas temos a circuncisão espiritual, que é a circuncisão de Cristo. Nesses textos, Paulo diz aí, quando você aceita Jesus, você se torna herdeiros de Abraão. Por quê? Você se torna herdeiros de Abraão? Herdeiros de Abraão espiritual. Por quê? Porque você recebeu a Cristo como Salvador, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé. Tá? No poder de quem? No poder de Deus. O que ressuscitou entre os mortos. Quando você estava morto no seu pecado e na sua incircuncisão da carne, ele lhe deu vida juntamente com Cristo e em Cristo, perdoando todos os nossos pecados, meu irmão. Cravado os nossos pecados na cruz, através de Jesus. Colossenses capítulo 2. Vamos voltar aqui um pouco a Bíblia. Vamos lá em Colossenses capítulo 2. Vocês podem ver uma coisa interessante aqui. Tudo isso que eu falei aqui, você vê aqui em Colossenses. Simples assim. Você pode falar assim, porque nós, irmãos, nós temos que ver na Bíblia. Não adianta ficar escutando conversa de ninguém. Tá? A Bíblia explica a Bíblia. Tá? Colossenses capítulo 2, versículo 11. Tá? À frente, fala assim, ó. Nele também fosse circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Você está vendo? Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Viu? Em Cristo, com Cristo. Aí ele fala, e a vós outros, que estávamos mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos deleitos, nossos pecados. Algo foi crucificado na cruz. Os nossos pecados foi crucificado ali, queridos. Outra coisa, ele fala aqui, tendo cancelado os escritos de vida que era contra nós e que nos contavam de ordenanças, ou qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravado ali na cruz. E despojado, né, os principados e as potestades publicamente, né, os expôs aos desprezos, triunfando dele na cruz. Paulo vai forte aqui, hein, queridos? Eu já até passei do texto. Amados, você vendo aqui tudo que eu falei, né? Que quando você estava morto no seu pecado e não em circuncisão da carne, ele lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados cravado ali na cruz. Algo foi crucificado na cruz. Meus irmãos, amados, o que realmente foi pregado ali na cruz? Todos vão dizer Cristo Jesus.
Sim, queridos, Cristo foi crucificado na cruz. Algo foi pregado ali. Todos os nossos pecados através de Cristo, como está no verso 13. Você, para entender o verso 14 que nós lemos, você tem que entender o verso 13 também. Você tem que ler lá em cima. Você entende? Paulo está falando aqui dos nossos pecados, queridos, que foi colocado na cruz. Você entende? É essa a intenção que Paulo está nos mostrando aqui. Amados, Paulo não falou que os 10 mandamentos foi cravado na cruz. Porque no verso 13 ele falou sobre da dívida dos nossos pecados. Aí quando você lê o verso 13. Tá? Ele falou sobre a dívida dos nossos pecados que foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo ali na cruz. Algo foi cravado ali na cruz. Portanto, não foi a lei moral, meu irmão, que diz: não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não tomarás o nome do teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para santificar. Paulo falou que essas leis são santas, justas e boas. Tá? O problema, meu irmão, não está na lei. E sim nós, que vivemos em pecado. Esse é o problema. Nós vamos aprender muito mais isso no próximo estudo. Mas Cristo cravou na cruz a nossa dívida, os nossos pecados. Amados, o sangue de Jesus não foi derramado em vão. Quando você olha Romanos capítulo 6, versículo 23, ele fala que o salário do pecado é a morte. Mas ele também fala ali que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Algo foi cravado na cruz. Paulo está querendo nos mostrar que o que foi cravado ali foram nossos pecados. Jesus acolheu todos os pecados da terra. Colocou tudo sobre ele. Tá? Quando você olha Mateus 5,17, ele próprio afirmou da lei de Deus. Jesus mesmo afirmou da lei de Deus. Você quer ver? Mateus. Vamos ver aqui Mateus 5. Olha só que Jesus fala da lei. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou aos profetas. Não vim para revogar. Vim para cumprir. Jesus guardava os mandamentos de Deus. Jesus veio nos ensinar. Jesus não aboliu a lei. Ele falou que veio para cumprir. Até porque naquela época dele, os judeus criaram a própria lei. Havia 7 sábados cerimoniais. 7 feriados de festas. Nós vamos entender isso no próximo estudo. Você entende? Mas esse sábado, santificado e abençoado por Deus, esse foi o único que continuou. Porque os 7 sábados, as 7 festas que tinha, ela acabou, queridos. O santuário da terra naquela época foi destruído no ano 70. E ficou em vigência o santuário do céu. Vamos entender isso no próximo estudo. Tá? E Jesus Cristo confirma mais aqui, ó, versículo 18. Porque em verdade eu vos digo, que o céu e a terra passem, mas nem um tio jamais passará da lei, né? Até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado menino no reino dos céus. E é mais aí ele fala, né? Aqueles, pois, que violaram os mandamentos de Deus, será considerado menino lá no reino dos céus. Mas ele diz aqui, tá? Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Meus amados, Cristo Jesus não aboliu a lei,
Porque quando você olha João 15, 10, Jesus está lá dizendo, João 15, 10, eu vou ler, eu gosto de ler. Mateus, Lucas, João, vem para João aqui, ó. João 15, 10, é tudo na Bíblia, tá vendo aqui, ó? Bíblia na mão, Deus no coração. Olha o que Jesus disse. Se guardarem meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no amor dele eu permaneço. Jesus guardava os mandamentos. Jesus tinha o costume de ir nas sinagogas, todos os sábados. Foi assim que ele aprendeu. Sua mamãe, Maria, ensinava a Bíblia para ele. Era o costume dele. Ele fazia isso desde criança. Sua mamãe ensinava ele. Sua mãe lia a Bíblia para ele. Você está entendendo? Lia a lei de Deus para ele. Queridos, o Filho de Deus, né? Os filhos de Deus, nós como os filhos de Deus, somos salvos pela fé. Tá? Tendo os seus pecados apagados ali na cruz, aí sim, gerados pelo Espírito Santo, né? Aí nós vamos viver em obediência a Deus Pai, a Deus Pai Celestial. O Pai tem uma lei no céu, no seu reino, querido. Profetas e apóstolos viram a Arca da Aliança lá no céu. E dentro dela estava a lei de Deus. Ela já existia. O sábado estava lá. É o quarto mandamento. Qual é o teu problema aí com esse sábado, meu querido irmão? Você não está entendendo a Bíblia? Quando o Senhor chamou Moisés e falou para ele fazer a arca, e pegou as duas tábuas dos 10 mandamentos, ele colocou lá esse sábado no quarto mandamento. E mandou colocar dentro da arca. E falou para Moisés que era uma réplica de tudo que ele estava vendo no céu. Então a lei já existia. Jesus era cumpridor da lei de Deus. Os discípulos eram. Paulo era. Tinha o costume de ir na sinagoga de sábado. Bom, queridos, nós vamos aprender muito mais no próximo estudo, né? Sombra, né? O corpo, sobra e o corpo. Podia ser assim, né? Mas é sombra, tá? Sombra, o corpo. Vamos ver isso aí no próximo estudo, tá bom? Em nome de Jesus. Amados, quando você lê Lucas, capítulo 16, o costume de Jesus, ele aprendeu ali com a sua mamãe. Você pega ali Lucas, capítulo 16, que eu falei, capítulo 16, não, desculpa. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Quer ver? Mateus, Marcos, Lucas, 4, 16. Pode ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha o que está escrito. Indo para Nazaré, onde foram criados, entrou no sábado na sinagoga. Está falando de Jesus. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Era o costume de Jesus. Sua mãe ensinou ele assim. Sua mãe mostrou a Bíblia para ele. Sua mãe lia a Bíblia para ele. Sua mãe Maria. Você entende? Eu não sei qual é o teu problema sobre o sábado. Talvez o teu problema é porque você não foi instruído direito, não viu dentro da Bíblia, ou não compreendeu, ou não te ensinaram direito. Você vai ficar com a tradição dos homens ou vai ficar com a tradição de Jesus? Ou vai ficar com os ensinamentos da Bíblia que Jesus deixou escrito? Decida. Porque a porta está aberta. E ele está te aguardando, está te esperando. Vamos compreender mais, né, no próximo estudo, tá bom? Tchau, pessoal. Fica na paz do Senhor. Que Deus tome conta de você, onde você estiver, né? Maranata, o Senhor logo vem. Estamos aguardando ele, né? Sabemos o que está acontecendo,
né? Muita gente sofrendo com guerras, rumores de guerras, catástrofes, mas isso, né, está mostrando que o Senhor disse para nós, tudo isso é necessário que aconteça, mas sabeis que eu estou perto e estou chegando. Maranata, vem Senhor Jesus, nós estamos te esperando. Amém? Até o próximo estudo. Tchau, pessoal. Dá um like, dá um joinha. Compartilha aí no canal. Se inscreve aí, dá um joinha. Valeu? Vamos junto.